a doutora Ita, que é docente, professora titular da escola, né? E chefe do ambulatório de litíase e de tubulopatias e de nefropatias hereditárias no geral. Muito obrigada, doutora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Esqueci de falar que é do chefe do policístico também. É muito ambulatório. Muito ambulatório, exatamente. Deixa eu só minimizar aqui. Então, boa noite para todo mundo. Então, assim, tem pouquinhos slides, viu? Só 135. Então, eu acho bom vocês tomarem um café aí, para vocês aguentarem o tranco. E isso que eu pulei algumas partes, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, por incrível que pareça, depois de causa tumoral, a litíase é um dos maiores riscos de nefrectomia, como vocês podem ver aí nessa publicação aí de 2012, né? Então, a gente não dá muita bola, a litíase geralmente não acomete função renal, não faz mal para os glomérulos, mas, de qualquer maneira, às vezes o indivíduo fica sem rim. Muito bem. No passado, a gente achava que paciente com litíase nunca evoluía para doença renal crônica, mas aí esse estudo aí em 2011, do grupo do Andrew Rule, mostrou que mesmo quando você controlava para todos os fatores, né? Eu só preciso colocar um mousezinho, só um instantinho, peraí. Aonde é mesmo que é para botar o mouse? Deixa eu ver. Em opções de ponteiro. De ponteiro. Isso. Tá. Então, assim, os formadores de cálculo tinham incidência cumulativa, mesmo quando corrigida para vários fatores, muito maior de doença renal crônica, passado 20 anos, se comparados a uma população controle. E esse estudo mostrou uma relação, inclusive, com doença renal terminal. E aí, de novo, a gente vê uma incidência cumulativa maior dos formadores de cálculo, tá? Mesmo quando ajustaram, olha aí, ajustaram para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, para gota, porque senão todas essas causas também... Então, a gente não sabe dizer exatamente a razão, mas depois de um passado muito tempo, os litiásicos têm um risco maior também de doença renal terminal. Muito bem, só que quando a gente olha a miúde este dado, a gente percebe que existe uma predileção por certos tipos de cálculo. Então, se vocês olharem aqui no eixo das abscissas, então, você tem cálculo de bruxita, de oxalato de cálcio, de apatita, de estruvita, né, que é o cálculo de infecção coraliforme, o cálculo de astúrico e o de cistina. E aí, a gente vê que assim, olha, se eu pegar a faixa aí de um clearance de entre 110 e 120, a maioria dos cálculos, assim, está ainda dentro dessa faixa. Então, onde, de qualquer maneira, tem já uma tendência, por exemplo, do cálculo de estruvita, de ter um clearance menor, né? E vocês vejam que, assim, de astúrico também, clearance menor, e onde a coisa pega, por exemplo, é a cistina, né? Que é uma doença genética rara. Muito bem. E aí vem aquela questão, aquela pergunta, né? Então, vale a pena a gente analisar o cálculo? Então, quando eu dava essa aula, muitos anos atrás, a gente dizia, né, na análise de cálculo não quer dizer nada, vamos só olhar para a urina de 24 horas, mas a gente, ao longo do tempo, como a gente está aprendendo agora com a Covid, né, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, isso mudou também de conceito. Então, esse título provocativo aí, análise de cálculo, né? Então, me dê o seu cálculo que eu vou dizer quem você é. Né? Então, assim, quais são os principais constituintes mineralógicos de cálculos urinários? Então, a gente tem o mais comum, que é o oxalato de cálcio, que a gente tem dois tipos, a gente tem o monohidratado e tem o dihidratado. Depois tem os cálculos de fosfato, tá? Que a gente tem desde o famoso cálculo de Stuvita, que é um cristal triplo, né, de fosfato, amônio e magnesiano, né? A gente tem os fosfatos de cálcio, que existem vários tipos. Tem o hidroxilado, que é hidroxiapatita, que praticamente é um osso, né? O fosfato de cálcio carbonatado, que é carbonato apatita, e tem o fosfato de cálcio de hidratato, que é bruxita.
E aí vai, né? A gente tem de ácido úrico monohidratado, de hidratado, tem de cistina, tem de urato, etc. Muito bem. Como é que a gente pode fazer essa análise de cálculo? Então, o método mais disponível, né, é o método químico, isso aqui no Brasil, né? Esse método, essa análise química, ela simplesmente detecta íons, tá? Então, o cálculo é macerado, vira um monte de pulverizado, tá? Só que assim, o que ocorre é que este tipo de análise tem uma alta proporção de erros, pode errar até em 94% dos casos, e ele está em desuso na maioria dos países em desenvolvimento há mais ou menos uns 30 anos, de 30 a 40 anos que ninguém faz mais análise química, tá? Então, existem erros no diagnóstico, o diagnóstico é um pouco incompleto, principalmente composição mista, e a análise quantitativa é inviável, tá? Então, esse próximo diapositivo mostra que ao longo do tempo, então vocês pegarem de 1980, olha, parou aqui em 2005, hein? A gente ainda tem 15 anos para frente, né? Então, isso aqui nos países da Europa. Então, análise química é essa barra cinza alta aqui, né? Então, ela foi decaindo até praticamente não existir mais no ano 2000, né? E as técnicas de infravermelho, que é essa barra cinza mais claro, foram aumentando. E a difração de raio-x, ela não aumentou muito porque ela é mais cara, tá? Mas, de qualquer modo, eles fizeram uma análise e eles compararam. Então, os métodos químicos, em 2001, só tinha 13% dos laboratórios que faziam, né? E aumentou, como eu disse, 79% a espectroscopia infravermelha. Então, esse aqui eu acho que é meio uma repetição, né? Que tinha erro nas misturas. E ele ficou totalmente obsoleto. Então, o método ideal para fazer uma análise de um cálculo é o método físico, né? Que ele detecta não o íon que está lá, tem oxalato uma cruz, fosfato uma cruz, enfim, um monte de cruzes. Ele, diferentemente, ele detecta estrutura molecular ou cristalina. E aí a gente tem alguns métodos. A gente tem a microscopia de polarização, que não é muito utilizado, mas ele é capaz de distinguir camadas do cálculo, núcleo, corpo, etc. Existe a estereoscopia, que é uma análise morfoconstitucional. Então, você vai visualizar o cálculo no estereoscópio, mas ele depende de um autotreinamento. Tem que ser uma pessoa que já viu 1 zilhão de cálculos para poder ter essa, porque é muito subjetivo. A espectroscopia infravermelha, que tem um custo menor, mas ele é alto também comparado à química, e ele deveria, idealmente, ser precedido por a estereoscopia, tá? Ele tem a desvantagem, a perda de parte ou toda a amostra, porque você não consegue depois analisar de novo, mas é um método que é mais utilizado ao redor do mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí tem métodos mais sofisticados, como a difração de raio-x e a microscopia eletrônica. Então, só para vocês entenderem como é que é o aparelho, então o estereoscópio é aquele da visualização, né, da análise morfoconstitucional, e aqui é o aparelho, então, de espectroscopia infravermelha, né, onde você coloca a amostra. E esse método tem muitos poucos lugares, né, que fazem. A gente teve a oportunidade de ter uma pós-graduanda que fez doutorado conosco, que é a Catamara Cunha, e que ela se especializou em fazer essa metodologia, então a gente tem enviado esses cálculos para ela. Então, aqui, ó, isso aqui, a análise morfoconstitucional é isso, é você olhar o cálculo e saber, só de olhar para ele, que ele é um oxalato de cálcio desidratado. E quando você passa no aparelho infravermelho, você tem essas ondas aqui, essa fluorescência, e você faz a leitura e você fica sabendo, não, isso aqui é um oxalato de cálcio desidratado, esse aqui, diferentemente, é um cálculo de ácido úrico. Então, esse é o método ideal. Através dessa metodologia, a Tamara concluiu o doutorado no final do ano passado, e a gente ficou com uma ideia mais ou menos de qual é a distribuição da composição de cálculo na nossa população. E ela não difere muito ao redor do mundo, né? Então, se a gente somar aqui o oxalato de cálcio desidratado
né? Aqui um deles era monohidratado, que ficou, enfim, ele vai ser em torno de 60%, né? Depois a gente ainda tem mais quase uns 10% misturado com hidroxiapatita, depois tem hidroxiapatita sozinha. A gente tem uma alta porcentagem de cálculo de estrovita se comparado com o restante da população desenvolvida, que é tipo 2%, aqui é 8%, porque são aqueles pacientes que têm infecção urinária, têm cálculo, procuram pronto-socorro e as pessoas não fazem nenhum raio-x e esse cálculo vai crescendo e vai ficando um cálculo obstrutivo. Depois os de fosfato de cálcio, bruxita, ácido úrico e mais raramente os cálculos de cistina. Muito bem. E a outra vantagem deste tipo de abordagem de análise de cálculo é que ele é capaz de fazer a análise de cálculos de materiais diferentes. Então, isso aqui é um caso, por exemplo, que foi publicado aí no Kidney um tempo atrás, que era um paciente que tinha um linfoma não-Hodgkin em quimioterapia e estava fazendo um tratamento com sulfadiazina por causa de toxoplasmose cerebral. Apareceu aí com uma creatina de 3,5, hematúria, uma areiazinha, e esse cálculo, na verdade, era composto, quer dizer, a causa da obstrução da insuficiência renal aguda eram cálculos de metabólitos da sulfadiazina. Um outro exemplo também meio trágico, né, que veio da China de muito tempo atrás, os chineses estavam adulterando, né, o leite para aumentar o teor proteico, adicionando melamina, que é algo que você adultera, parece proteína, né? E que a melamina é feito para bandeja, fazer prato meio de plástico, uma coisa assim, né? E aconteceu aí de 230 mil crianças terem cálculos, né? E a análise dos cristais mostrou que era melamina com ácido cianúrico, né? E formaram cristais insolúveis. Então, é uma verdadeira desgraça. Outro exemplo, né? O indinavir, o cálculo de indinavir também, que a gente conhece, enfim. Bom, mas então vamos prosseguir para o tema principal aí, como é que eu devo investigar um paciente com litíase renal além da análise de cálculo? Muito bem. Então, a primeira pergunta é, quem eu devo investigar? E depois vai vir a segunda, como? Então, quem? Então, bom, parece bem claro que, assim, um indivíduo que tem uma recorrência elevada, que tem cálculos múltiplos, se o teu paciente é uma criança, se tem um cálculo em rim único, se tem nefrocalcinose, se tem doença gastrointestinal, se tem obesidade, se tem cirurgia bariátrica, cálculo de cistina, etc. E mais algumas coisinhas, esses pacientes geralmente devem realmente fazer uma investigação e isso parece muito claro. Acontece que, assim, isso aqui é um resultado de um consenso sobre o diagnóstico metabólico e prevenção de litíase cálcica, que eu participei na Itália, isso foi em 2016, né? E o que esse grupo discutiu em cima, quer dizer, se discutiram vários tópicos dentro do diagnóstico metabólico, mas uma pergunta que surgiu foi quem é o indivíduo que tem cálculo recorrente? Como que a atividade metabólica deveria ser determinada e como os indivíduos formadores de cálcio deveriam ser avaliados? Então, assim, por definição, quem é o indivíduo recorrente? Bom, e quem é o indivíduo formador de cálculo único? O formador de cálculo único é o indivíduo que formou um cálculo, teve um episódio solitário de cólica renal e não tem nenhum outro cálculo na imagem. Então, você fez aquele diagnóstico lá por imagem, você tem certeza que é isso, não é nenhuma outra causa de lombalgia, esse é o formador de primeira vez, digamos assim. Diferentemente, o indivíduo portador de uma recorrência é aquele que tem múltiplos cálculos ao mesmo tempo ou, assim, divididos temporalmente, né? Mais espaçados temporalmente. Então, esse indivíduo que tem um cálculo único, ele deve ser investigado? Então, a gente vai depois
falar um pouquinho mais tarde sobre isso, mas, assim, se ele tiver um aumento de risco de recorrência, aí com certeza vem aqueles fatores de risco, alguns que a gente falou lá, o indivíduo é jovem ainda, ele tem uma história familiar, e alguns outros fatores que eu vou falar no final da apresentação, ele merece uma investigação. Obviamente, quem é recorrente, assim, a gente não tem dúvida que tem que examinar e fazer uma investigação metabólica, mas assim, qual é o conceito de metabolicamente ativo? Metabolicamente ativo é aquele indivíduo que tem uma nova formação de cálculo, ou você consegue comprovar que ele teve um crescimento de cálculo quando você faz imagens seriadas. Que isso é sempre um grande problema para a gente, porque mesmo quando o indivíduo faz procedimento, ninguém faz um ultrassom, nem uma tomo depois do que ele fez o procedimento, então você não prova que o indivíduo ficou livre de cálculo. Então, às vezes, o cálculo que você está vendo de novo é o cálculo que já estava lá, que não saiu. Tá? Então, dizer que é um cálculo novo que cresceu, você tem que ter uma imagem seriada, preferencialmente tomo, e aí tem uma série de questões que a gente depois vai abordar. Bom, então, como que a gente deveria fazer essa investigação? Preferencialmente, por mais chato que seja, eu sei que o Davi vai me fazer essa pergunta depois, mas a gente ainda depende da urina de 24 horas. E essa equipe, esse time, desse consenso, chegou à conclusão que essas urinas deveriam ser coletadas 3 a 4 semanas depois, ou da eliminação do cálculo, ou do paciente ter recebido algum tipo de tratamento, isso com nível de nível B, né, de evidência. Bom, de evidência. Como então? Então a gente já falou como, né? Geralmente o ideal seriam 2 urinas, porque às vezes você pega uma primeira, não aparece teu defeito. Então, quais são os principais exames que a gente... Então, primeiro, o indivíduo tem litíase renal, então eu sempre gosto de dizer que assim, sem imagem não dá, né? Então, a gente tem que ter, nem que seja um raio-x simples, que muitas vezes não mostra muita coisa, mas ele é melhor do que nada. O ultrassom, a gente sabe que a tomografia é o melhor método, mas a gente, assim, deixa mais para quando a gente tem suspeita e quando o ultrassom não mostrou, para evitar, então, que tenha muita radiação. E a urografia excretora, que está bastante em desuso, mas, assim, às vezes, quando você precisa ver alguma alteração anatômica, às vezes você precisa lançar a mão da urografia excretora ou fazer uma tomo com contraste, porque essa tomo que eu estou mostrando aqui é a tomo sem contraste, que é ideal para litíase. Urina 1, urocultura, sempre, antes de qualquer coisa, você não vai fazer uma investigação metabólica no indivíduo que tenha uma infecção urinária, porque você sabe que você pode ter redução do citrato na urina por conta de consumo pelas bactérias, então isso é sempre fundamental. Bom, o que a gente pesquisa na urina de 24 horas? Então, a gente pesquisa o cálcio, sódio, o ácido úrico, o citrato, a creatinina, o próprio volume urinário e o oxalato. O oxalato, eu só estou frisando aqui que, na verdade, assim, ele passa a ser muito importante em indivíduos que têm uma história de doença inflamatória intestinal, cirurgia de bypass, bariátrica, etc., pela complicação que a gente tem de oxalato urinário em alguns laboratórios. Então, se puder pedir, é interessante, mas lembrar que, assim, a hiperoxalúria, como a gente vai falar mais tarde, é muito menos comum que muitos outros parâmetros litogênicos aí, né? Só que ela está ligada a algumas doenças em especial, das quais a gente vai fazer uma abordagem maior mais para frente. Bom, no sangue a gente aproveita e dosa uma função renal, né? Porque se a creatinina tiver aumentada, se o indivíduo tiver um certo nível de insuficiência renal, aí a gente vai ter o cenário da doença renal crônica vai impor uma série de modificações, principalmente em relação ao cálcio, que deve ir mais baixo, o citrato talvez também venha mais baixo, enfim. Então, é fundamental a gente saber se esse indivíduo, né? Idealmente, a gente até deveria ter a creatinina antes, mas a gente acaba pedindo tudo junto, pelo menos para valorizar. Se puder pedir antes, a gente pede o exame de sangue antes para ter certeza, né, de que esse indivíduo não tem uma doença renal crônica superajuntado.
o cálcio ônico, o fósforo, o PTH, o ácido úrico e a vitamina D, que não tem uma importância para a litíase específica, mas pela sua relação com o metabolismo mineral, com o PTH, etc., acaba indo junto nessas dosagens que a gente preconiza. Depois, coletar um pH urinário de jejum, a gente já comentou isso, eu comentei, o Igor comentou na excelente apresentação que ele fez. Então, assim, a gente precisa ter um pH urinário de jejum de 12 horas de jejum, tem que ser a segunda micção, né? Porque na primeira a gente não tem certeza se essa urina estava já na bexiga, né? No período anterior, e a gente combina isso com uma gavometria. Mas a gente começa com o pH, porque o pH urinário de jejum você faz junto com o exame de urina tipo 1. Se você tiver um pH muito alcalino, aí você pensa se você vai repeti-lo com uma gasovenosa. A gente pode até pedir essa gasovenosa aqui junto nesse pacote, mas vai depender também. Eu não chamaria de principal exame, não, porque também a TR não é a coisa mais comum do planeta. Tá? Então, o que eu estou chamando aqui de exame complementar é assim, a densitometria óssea. A gente preferencialmente faz a densitometria óssea em indivíduos que têm hipercalciúria pelo risco maior de doença mineral óssea. Mas a gente está vendo nos últimos tempos aí, tem uma tese da Priscila, que foi defendida aí há 2 meses atrás, que a gente avaliou o osso de pacientes litiásicos e a gente viu que eles têm um comprometimento, eles têm uma doença óssea acometendo principalmente o osso trabecular, até em quem tem normocalciúria, mas a gente vai discutir um pouquinho também o que é normo, o que é hipercalciúria. A prova de acidificação, já foi falado bastante na aula anterior, na minha, na do Igor, a gente faz mais cloreto de amônia, pode fazer também o teste do furosemide, mas enfim, só em quem você realmente tiver uma suspeita de acidose tubular renal incompleta. E a cistinúria, que a gente pode fazer qualitativa, né, com teste do nitrocruciato, e se o qualitativo der positivo, a gente procede com a quantificação da cistina. Muito bem. Quantas amostras? Então, a gente já falou que pelo menos 2, né, que seria o ideal. E talvez nem mais do que 2. Existem muitos laboratórios por aí que eles, quando vão coletar urina, eles jogam um conservante ácido, né, para fazer eu vou voltar até aqui. Então, assim, para dosar cálcio, sódio, ácido úrico, citrato e creatinina, não, desculpa, cálcio, ácido úrico, citrato, creatinina, eles jogam um conservante ácido. Para você dosar o ácido úrico, joga-se um conservante alcalino. E para dosar o sódio e até o potássio, tem que ser uma urina que não pode ser nem acidificada e nem alcalinizada. Ela tem que ser uma urina comum. Então, isso causa uma série de problemas, porque aí se você quer 2 amostras, isso vai virar 6 amostras, né? Caso realmente o laboratório faça esse tipo de abordagem. Então, alguns anos atrás, a gente se preocupou com essa questão e a gente fez lá no laboratório do Hospital do Rim, a gente fez isso aqui, foi um trabalho que o Renato Ferraz nos ajudou a fazer, que a gente, então, nós pegamos indivíduos saudáveis, né? E a gente fez a seguinte prova, a gente primeiro acidificou com ácido clorídrico a urina deles e dosamos oxalato, cálcio, citrato e magnésio, e depois a gente colheu sem nada, e quando recebia a urina no laboratório, aí sim que jogava o conservante ácido, que aliás isso é fundamental, se você não acidificar a urina, você não consegue dosar o oxalato, né? E a gente mostrou que a gente praticamente não teve diferença nenhuma nos resultados, com uma pequena exceção aqui do citrato. Então, aqui, ó, se a gente olhar os dados individuais, sempre tem algum que sai fora um outlier, né? Que sai fora da média, mas de qualquer maneira, de uma maneira geral, a gente isso em urina de amostra isolada não teve diferença para cálcio, para oxalato, para magnésio, mas a média de citrato foi um pouquinho menor, tá? Então, isso nos motivou a gente, bom, uma das razões para você talvez ter essa redução do citrato,
talvez seja porque alguns laboratórios no exterior, eles colocam algum conservante para que a urina não tenha contaminação bacteriana. E um desses conservantes, tem vários que são utilizados, é o timol. E aí a gente fez esse trabalhinho com timol, né? E a gente viu que, na realidade, quando a gente coletava, né? Então, esse é aquele trabalho anterior que eu mostrei, né? Então, quando a gente coletava, o citrato ficava um pouquinho mais baixo quando a gente adicionava o ácido só 24 horas depois. Então, aqui nessa figura aqui de barras, daqui do lado direito, então, esta questão não existiu mais, né? Então, a gente, com o timol, a gente conseguiu manter, então, as mesmas dosagens. O problema do timol é que o timol ele tem um cheiro muito desagradável, porque a ideia era que o próprio paciente ia adicionar timol no frasco de coleta para evitar essa queda do citrato que aqui é o resultado de 24 horas, né? Então a gente acabou não fazendo isso. Bom, mas voltando a falar das causas e da investigação, então eu sempre costumo dar esse exemplo, que eu não canso de dizer, que a litíase é apenas a pontinha do iceberg, né? Porque a gente tem, para baixo, a gente tem uma coisa muito maior do que essa, né? Então, a primeira coisa que a gente esquece como nefrologista é que um indivíduo com litíase pode ter alguma normalidade anatômica do trato urinário, antes de eu pensar em qualquer investigação metabólica. Então, esse indivíduo pode ter uma estenose de junção uretero-pélvica, ele pode ter uma duplicação pielocalicial ureteral, ele pode ter um rim em ferradura, ele pode ter um rim esponjomedular, ele pode ter um rim pélvico, e ele pode ter também uma doença renal policística autossômica dominante, que não deixa de ser uma normalidade anatômica também. Então, quando a gente avalia, né, então, o que a gente acaba pesquisando, que são esses parâmetros letogênicos, se o indivíduo tem hiperuricosúria, se ele tem alteração do pH urinário, se ele tem uma hipocitratúria, se ele tem uma hiperoxalúria, se ele tem uma hipercalciúria. Isso vocês estão cansados de saber. Então, vocês já sabem que essas são as causas clássicas, né, de distúrbios metabólicos no indivíduo que tem litíase renal. No entanto, a coisa é bem mais complexa. Tá? Então, a gente vai procurar, de uma maneira geral, ao longo dessa apresentação, falar de cada uma dessas coisas, pelo menos um pouquinho. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo com hiperoxalúria, esse indivíduo pode ter, talvez, uma doença inflamatória intestinal, mas esse indivíduo pode também ter passado por uma cirurgia bariátrica. Isso aqui você vai perguntar na história, na tua anamnese. O indivíduo com cirurgia bariátrica pode ter também até hipocitratúria. Tá? Outra causa de hiperoxalúria, por exemplo, é tomar um suplemento vitamínico, como a gente vai ver mais para frente. Bom, mas aí passando pelas causas subjacentes, né? Então, obesidade e síndrome metabólica levam a litíase através da redução do pH urinário. Certos medicamentos podem induzir hiperoxalúria, hipocitratúria, hiperuricosúria. A doença renal policística pode se associar com hipocitratúria ou com redução do pH urinário. A gente tem as tubulopatias genéticas e as doenças genéticas raras, que vocês fogem bastante, né, das minhas queridas doenças tubulares, mas elas podem levar a hipercalciúria e a nefrocalcinose, não só a litíase renal. Os distúrbios minerais ósseos, né, que a gente tem também cursando com hipercalciúria, nefrocalcinose ou litíase. A infecção urinária, que pode alcalinizar a urina e também favorecer a formação de cálculo de Strovica. A litíase renal, né, em contrapartida, ela pode levar à doença renal crônica, mas ela pode também acontecer no indivíduo que tem uma doença renal crônica. Não é tão comum, mas ela pode acontecer. E sempre lembrar que a gente tem situações especiais. A gente tem a litíase em gestante, a gente tem litíase, às vezes, em doadores renais que ficaram com rim único e acabam tendo litíase nesse rim remanescente. A gente pode ter litíase em transplantado renal e a gente pode ter litíase em criança. Então, vocês veem que realmente é bastante complexo.
Essa é a parte de baixo do meu iceberg. Bom, então, há anos atrás, a gente teve a oportunidade, na tese do Dr. José Luiz Michiura, de avaliar pacientes com doença renal policística, e a gente avaliava com ultrassom e com a tomografia. Na época, assim, a gente encontrou, através da tomografia, uma porcentagem muito maior de litíase do que o próprio ultrassom diria, né? Então, o ultrassom diria que 15% desses indivíduos tinham litíase e a tomo mostrou que não, eram 25%. Ela diferenciava melhor a litíase da calcificação parenquimatosa. E aí eu gosto de trazer isso como exemplo. Esse aqui é um ultrassom do paciente, né, com cálculo, com um rim de 20 centímetros, né, de diâmetro longitudinal, de comprimento, e a gente não consegue avaliar, a gente não consegue dizer que isso aqui é reforço ecogênico na parede posterior do cisto, né, não consegue dizer nada, mas em compensação, quando a gente faz um tomo nesse corte sagital, a gente vê claramente que isso aqui é uma litíase, né, que seria impossível se a gente dependesse desse ultrassom. Aí uma outra coisa que a gente se preocupou era, bom, mas por que esses indivíduos formam cálculo? Então, na verdade, a gente tinha, nessa população aí, a gente tinha 70 indivíduos com doença renal policística e 28 que tinham doença renal policística e litíase, né? E aí a gente avaliou todos esses distúrbios metabólicos conhecidos e, na verdade, assim, então, a gente encontrou uma elevada incidência de hipocitratúria de praticamente metade da amostra, só que ela foi igual em quem tinha litíase e quem não tinha litíase. Então, sugerindo que fosse até alguma coisa relacionada à doença policística per se. Infelizmente, depois a gente foi fazer um estudo, não vou ter tempo de falar sobre ele, mas a gente fez um estudo em camundongos e a gente não encontrou camundongos não císticos, mas com doença policística, numa fase não cística, porque eles eram suficientes, a gente não encontrou a hipocitratúria. Mas existem vários trabalhos na literatura mostrando hipocitratúria em rim policístico. E a única coisa que a gente encontrou de diferente realmente foi a hiperoxalúria, que foi maior nos indivíduos com doença renal policística em relação aos indivíduos, e litíase em relação a quem não tinha litíase. Mas o que acabou sendo o fator mais importante para explicar a litíase nesses pacientes era justamente o fator anatômico, e por isso que eu inseri isso nessa parte da apresentação. Então, o volume renal maior do que 500 ml, tá? Que é mais do que o dobro do que o volume normal, né, de um rim, foi um fator preditor independente de litíase, com uma razão de chances, um odds ratio de 5,7, tá? Em pacientes que tinham doença renal policística e função renal normal, mesmo quando a gente ajustava para a idade e hipertensão. Então, era por isso que eles formavam um cálculo mais do que a hipocitratúria ou a hiperoxalúria propriamente dita. Muito bem. Distúrbio mineral ósseo. Então, sempre lembrando que o hiperpara primário é uma coisa importante para a gente investigar no indivíduo que tem litíase. A hipercalcemia do hiperpara, ela pode ser bem leve, tá? E, às vezes, a hipercalciúria é transitória. Então, não fiquem procurando muito a hipercalciúria. O mais importante é a hipercalcemia e a inadequação entre os níveis de cálcio sérico com o PTH. Essa conversa que acaba ficando atrapalhada. E esses indivíduos têm uma maior saturação para fosfato de cálcio, né? Então, os cálculos de hiperpara geralmente são de fosfato de cálcio. Bom, aí falando em nefrocalcinose, então, nefrocalcinose para a gente é alguma coisa que, assim, que é muito pouco conhecida na literatura, como lidar e como fazer diagnóstico, né? Então, esse é um ultrassom que sugere a presença de nefrocalcinose pelo esse aumento de ecogenicidade nas pirâmides. Mas lembrando que, assim, muitas vezes esse aumento de ecogenicidade, na verdade, às vezes você faz um tomo e ele, na verdade, são microcálculos e não são verdadeiramente calcificações parenquimatosas. Então, na verdade, a gente sempre fica com essa dúvida, principalmente quando a gente vem de uma época onde a gente lidava só com um raio-x, né? Aí você pegava um raio-x assim de um paciente, você ficava com maior dúvida, né?
se isso era microcálculo ou se era nefrocalcinose. E aí esse foi um trabalho que foi a tese de doutorado da Lara, e que a gente fez praticamente tomografia em vários pacientes, e a gente achou toda a sorte de imagens, até tanto de imagens de calcificações parenquimatosas assim, mais medulares, quanto corticais, do jeito que vocês estão vendo essa aqui. Mas, de qualquer maneira, a Tomo se mostrou também, já em 2007, como um método gold standard, né, de excelência para a gente fazer o diagnóstico de nefrocalcinose. E por que a gente tem que fazer essa diferenciação? Então, ainda dentro desse trabalho, a gente comparou 33 indivíduos que tinham nefrocalcinose com 444 que tinham litíase, né? E o que a gente percebeu claramente é que havia uma diferença, enquanto que, digamos, a gente tinha, nos litiásicos, a gente tinha uma porcentagem muito maior de hipercalciúria do que até na própria nefrocalcinose. Em contrapartida, se a gente fosse olhar quantos tinham hiperpara, então o povo com nefrocalcinose tinha muito mais hiperpara, muito mais acidose tubular renal distal e muito mais hiperoxalúria. Então, realmente, essa diferenciação nos leva a investigar doenças, digamos, mais raras, digamos assim. Bom, eu não vou falar muito das tubulopatias hereditárias, já foi amplamente falado, mas só lembrar, eu não posso passar por aqui sem falar que, assim, se vocês não pegarem esse fenótipo no paciente seu que tem nefrocalcinose ou que tem litíase, ninguém mais pegará, né? Nem a turma do glomérulo e muito menos os urologistas vão se preocupar com isso. Eu já mostrei isso na minha aula sobre tubulopatias, que numa população aí de mais de 200 e poucas pessoas com litíase e poucas com nefrocalcinose, se encontrou 15% de alguma doença monogênica. Então, assim, só para a gente forçar um pouquinho o raciocínio, então, assim, eu não vou falar das tubulopatias, mas algumas, na verdade, são doenças até hepáticas, entendeu? São doenças de outra sorte. Então, isso eu não falei muito na minha aula anterior. Então, eu vou falar rapidamente só sobre o diagnóstico dessas 5 aqui. Então, a deficiência de adenina fosforibosiltransferase, que é uma doença que eu nunca vi, tá? Ela aparece mais em criança e tem um grupo da Islândia, que, aliás, parte dos autores é da Islândia, e que eles fazem muito diagnóstico dessa doença. Então, a minha esperança é que vocês prestem mais atenção e, quem sabe, encontrem alguma criança com esse diagnóstico. A cistinúria, que essa a gente vê de montão. Doença de dente também nunca apareceu nenhuma no nosso ambulatório. A hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose, que a gente já teve um caso, mostrando na nossa aula de tubulopatia. E a hiperoxalúria primária, que eu também só vi um caso e no nosso ambulatório a gente nunca fez diagnóstico e tem também em função de uma certa dificuldade de dosar oxalato. Então, quando e como suspeitar de uma causa rara de cálculo renal? Então, primeiro é assim, o primeiro cálculo surgiu na infância ou na pré-adolescência, isso pode ser um indicativo. Tem uma história familiar de cálculo ou de nefrocalcinose ou uma insuficiência renal não explicada? Também é uma outra dica, fica a dica. Aí tem, assim, para esta doença, que é essa deficiência da adenina fosforibosiltransferase, parece que existe a fralda fica, por causa da urina, com uma cor meio avermelhada, meio amarronzada. Então, isso pode ser um sinal que chame atenção para a PRT, tá? E se você tiver uma história também de deficiência de crescimento ou raquitismo, tanto eu quanto o Igor mostramos várias doenças aí com fosfatemia, então é uma outra coisa para pensar. Isso em termos de história, tá? O que dentro do laboratório faria a gente pensar numa doença rara? Bom, algum cristal de tipo não muito típico, né? Então, quem faz análise de urina, às vezes sabe ver o cristal de cistina, que é meio diferente. E também um cristal de 2,8 de hidroxiadenina, que é o que vai acontecer nessa doença aqui. Eu já vou mostrar adiante.
Se o indivíduo tiver uma proteinúria de baixo peso molecular, pensar na doença de dente, como a gente mostrou na aula de tubulopatia, tá? Ter uma creatinina elevada ou uma redução da filtração glomerular, ter uma hipomagnesemia com aumento da excreção urinária de cálcio, essa a gente falou bastante no nosso caso lá de hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose, ter um aumento importante do oxalato urinário, não é qualquer aumentozinho, vai falar a favor da hiperoxalúria primária, né? Ou ainda eu ter também um teste do nitrocruciato positivo, tá? Em termos de imagem, o que vai falar a favor de alguma doença rara? Nefrocalcinose, eu ter cálculo radiotransparente, que são os cálculos de ácido úrico, ter muitos cálculos bilaterais também pode falar a favor. Muito bem. Então, quem é essa doença aí dessa fosforibosil, essa deficiência da fosforibosil transferase? Então, na verdade, a gente tem aqui no metabolismo da adenina, quando ela vai virar a AMP, né? E aí ela vai dar origem ao IMP, e depois vai entrar na linha aí que vai virar depois hipoxantina, xantina e ácido úrico, que esse caminho vocês conhecem bem. Então, é uma deficiência desta enzima aqui. Então, como não se caminha para frente com esta via, tá? Então, você acaba formando esse cristal de 2,8 de hidroxiadenina, né? Através da xantina, e a enzima é a que converte a própria xantina oxidase, tá? Então, tem esse cálculo de 2,8 hidroxiadenina, e isso é uma causa de insuficiência renal que é importante a gente, porque esses pacientes, por incrível que pareça, eles são tratados com allopurinol também. Então, é uma causa talvez reversível de uma insuficiência renal que você pode pegar numa criança. Então, olha só. Então, eu tenho ou uma criança que o fenótipo apareceu lá, ou é cálculo renal e cristalúria, ou pode ser uma doença renal crônica, tá? Então, em geral, eles têm cálculos que são radiotransparentes, aquela coisa da fralda, né, com uma cor avermelhada e amarronzada. Aí você faz, o que você pode fazer? Uma análise do cálculo. Se você tiver o cálculo na mão, pode ter esse cálculo de 2,8 hidroxiadenina. Você também pode, na microscopia, ver se esse cristal é meio diferente dos outros, tá? E isso pode acontecer também no indivíduo que tem uma doença renal crônica agudizada, né? Ou que tenha, por exemplo, uma nefropatia aguda, né? Do enxerto, né? Pós-transplante, isso às vezes acontece. E ter as duas coisas, né? Doença renal crônica e cálculo, né? E às vezes você faz a biópsia, você vai encontrar uma nefropatia cristalina desconhecida, né? Vai identificar esses cristais e vai ver uma nefropatia, então, túbulo intersticial em função dessa doença, tá? Então, como eu disse, a gente nunca viu nenhum caso aí no nosso ambulatório, mas, enfim, fica a dica aí para alguém fazer esse diagnóstico um dia. E aí eu acho que tem que falar com o pessoal da Islândia, porque eu não sei como faz essa atividade aí nos lisados de glóbulos vermelhos, que fica abolido, né? Eu não sei como fazer isso, mas primeiro a gente precisa ter o caso, depois a gente vai atrás. Bom, a doença de dente, a gente comentou bastante na semana passada, então uma bela de uma triagem é você fazer uma RBP, né? Aqui eles deram exemplo com a beta-2 microglobulina, mas pode ser com RBP, e alguém que vai ter também hipercalciúria, vai ter hipofosfatemia, né? Esse indivíduo, se ele não tiver nenhuma outra causa identificável de distúrbio tubular proximal, aí a gente tem duas possibilidades, né? Então, com essa proteinúria de baixo peso molecular, doença renal crônica, hipercalciúria e fosfato baixo, aí assim, ou é doença de dente, né? Sendo que se você for capaz de fazer o diagnóstico molecular, você ainda consegue diferenciar em mutação do OCRL1, né? Que hoje em dia é conhecida até como síndrome de Lowe, ou mutação por CLCN5, sendo que aqui nesta aqui a gente tem uma associação com retardo mental. Bom, a hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose, então a gente já falou bastante, você vai ter hipomagnesemia, pode descobrir em alguém com doença renal crônica ou com nefrocalcinose
e história de cálculos renais, né? Mas lembrar que esse paciente pode aparecer para vocês com uma doença renal crônica de origem indeterminada, né? E aí, quando já está renal crônico, a gente não vai achar essa parte aqui, tá? Aí vai ficar bem mais difícil o diagnóstico, porque a gente não vai ter hipercalciúria e a gente vai ter um aumento do PTH, mas que a gente não vai conseguir valorizar, tá? Então, mas a gente mostrou na aula lá de tubulopatias, qualquer coisa vocês voltam a ela, que fazendo análise da Claudina 16, análise molecular, às vezes a gente acaba descobrindo que o defeito era esse. Bom, a hiperoxaluria primária, lembrar que ela é uma doença hepática, né? Então, na verdade, tanto é que ela resolve, não é com transplante renal só, você tem que transplantar rim, tem que transplantar fígado, né? Então, eu deixei para ela falar um pouquinho dela hoje, apesar de que a gente também nunca viu um caso. Teve um caso de uma paciente no Einstein, né? Até paciente do Dr. Lúcio, Dr. Álvaro, que, na verdade, assim, mas a gente fez o diagnóstico dela depois do transplante, né? Depois que ela, na verdade, já não tinha feito o transplante hepático numa primeira vez. Então, a gente precisa forçar o diagnóstico para a gente poder fazer diagnóstico disso antes do transplante, né? Então, na verdade, assim, então lembrar que dosar oxalato é o mais simples, né? Então, alguém que tem uma história familiar, tem cálculo muito recorrente, então a gente dosa o oxalato e ele tem, normalmente, nas formas, né, mais graves, que são tipo 1, a gente tem dosagens de oxalato lá acima de 100 miligramas nas 24 horas, tá? Mas o indivíduo também pode aparecer para a gente com uma nefrocalcinose super importante, com doença renal crônica. Aí a gente já não sabe valorizar tanto esses valores, qual seria o cutoff na vigência de uma doença renal crônica associada, mas, de qualquer maneira, a gente pensa nisso aí. Uma vez que tiver o oxalato alto, a gente sempre tem que afastar. Não tem mal absorção, não tem doença gastrointestinal, não tem nenhuma outra causa. Então nós vamos pensar realmente numa doença primária. E aí tem o teste genético, então a gente não faz aqui, mas deve ter seguramente, aliás, não faz não, porque agora já devem estar fazendo, mas a Clínica Maio até fazia de graça um tempo atrás, quando a gente mandava alguns pacientes para lá. E o diagnóstico mesmo também é feito por biópsia hepática, tá? E aí a gente tem as mutações das diferentes enzimas que dão, então, a hiperoxaluria primária tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Bom, mas para não assustar vocês, vamos falar um pouco do feijão com arroz, então vou falar um pouquinho da hipercalciúria. Então, na verdade, isso aqui eu só trouxe para mostrar para vocês que, assim, esse trabalho que foi feito aí, já fazem 20 anos, em 2001, mostrou que, assim, as definições tradicionais dos valores de 24 horas, elas precisam ser revistas, porque tem uma grande proporção de indivíduos sadios que teriam valores anormais, né, se a gente ficasse com aquele número lá, 250, 300 miligramas nas 24 horas. Então, é importante vocês guardarem que a associação dos valores com risco de litíase, ela é contínua, ela não é dicotômica, né? Então, na verdade, isso é importante da gente ter em mente. E, geralmente, os indivíduos formadores de cálculo, ele tem uma tendência a ter uma absorção de cálcio aumentada e um balanço negativo de cálcio. Muito bem. Mas eles têm também um defeito tubular. Então, esse é um estudo clássico que eles estudaram indivíduos hipercalciúricos em período de jejum, depois de tomar café, depois de almoçar, depois de jantar. Então, os hipercalciúricos são aqui em verde, né? Então, assim, todo mundo comeu a mesma coisa, tá? Então, os hipercalciúricos, olha o que aconteceu com o cálcio urinário depois das refeições, e os indivíduos controle, assim, aumentaram, mas voltaram logo para o normal. E, quando se calculou a reabsorção fracional de cálcio, viu-se que ela, na verdade, estava bastante reduzida nos indivíduos hipercalciúricos, ou seja, eles têm alguma função tubular renal alterada, né? Então, o rim tem culpa no cartório, tá? Então, bom, isso aqui eu vou até pular, porque isso aqui é do mesmo trabalho. Uma outra questão importante que a gente vai abordar depois, até quando falar de tratamento, é que o indivíduo litiásico pode ter uma doença óssea. Então, tem vários
trabalhos na literatura ao longo dos anos, desde 79 até o ano 2000, né? Isso até 20 anos atrás, mas desde essa época mostrando que os indivíduos litiásicos e hipercalciúricos tinham uma redução da densidade mineral óssea, né? Então, a gente acredita que a hipercalciúria é uma mistura, é um indivíduo que tem, em termos fisiopatogênicos, tem um aumento da absorção intestinal de cálcio, tem uma redução da reabsorção tubular renal, ele tem um aumento da reabsorção óssea, e tudo isso contribui, então, para a hipercalciúria idiopática. Aí a gente tem uma interferência óbvia de fatores genéticos, de fatores dietéticos, de ação de citocinas, e a gente acredita que, na verdade, exista talvez um desacoplamento aí, talvez uma alteração dos complexos do VDR com o 1,25, né? E que isso talvez seja, digamos, o denominador comum para alterar intestino, osso e rim neste cenário da hipercalcúria idiopática. Muito bem. Um fator importante, eu vou falar bem rápido disso, mas assim, é que vocês precisam entender, assim, precisam ter ouvido falar sobre mecanismo de formação de cálculo. E hoje se acredita porque já foi comprovado em biópsias feitas durante procedimentos de nefrolitotomia percutânea, né? Eles conseguiram pegar material de tecido renal e eles viram que, assim, pacientes litiásicos, eles começam o processo com uma deposição, tá, de placas de apatita, vejam bem, apatita, que é fosfato de cálcio, tá, no interstício renal. Ele fica na membrana basal da alça fina de Henle, um lugar onde não tem nenhum transporte de nada muito importante, tá? Mas ficou muito claro que essa placa que foi chamada de Randall, porque ela foi descoberta por Randall, ela acaba erodindo depois na região da papila e é como se fosse uma lesão de endotélio, que é uma lesão de urotélio. E aí, se o indivíduo tem muito cálcio, muito oxalato, isso aí gruda e fica grudadinho aí. E esse que é o nicho inicial, né? Para esse cálculo começar a crescer, porque se ele ficasse solto também, ele ia embora, né? Ele não ia crescer nunca, né? Aí ele resiste à ação do fluxo de urina. Isso acontece com muita frequência ainda, esse mecanismo da placa de Randall, em indivíduos com formadores de cálculo de cálcio idiopáticos ou com hiperpara primário e também em outras situações. Uma segunda causa, né? Mecanismo, não causa, mecanismo de formação é o crescimento dessas essas placas de apatita dentro do túbulo, formando o que eles chamam de plug, tá? É como se fossem umas rolhas, né? Dentro do duto de Bellini ou do duto coletor, que vai dilatando até obstruir de uma maneira super importante, aí de repente é uma obstrução, isso a gente vê com maior frequência com cálculos de fosfato. Mas ele aparece em vários tipos de formadores de cálculo, mas em geral não muito aqueles que têm o oxalato de cálcio idiopático. E tem um terceiro tipo de mecanismo de formação, que é a cristalização de soluto livre na urina. Então, é um soluto que não se dissolve. Então, um exemplo clássico disso aí é cistina, por exemplo. A cistina está passeando aqui solta, só que ela é indissolúvel. Então, ele é um soluto que se cristaliza, tá? Ou é o caso também da hiperoxalúria depois de uma cirurgia bariátrica. E aqui está exemplificado só num desenho esses três modelos, né? O da placa de Randall, que erode a papila e se forma o cálculo, o do plug e o cristalzinho solto em cálculos orgânicos, como de cistina, de ácido úrico e etc. E aí é importante, a gente volta a falar um pouquinho da importância da diferenciação, né, entre o cálculo que é de oxalato de cálcio e o cálculo que é de fosfato de cálcio, tá? Então, assim, o que caracteriza o que a gente chama de cálculo de fosfato de cálcio? É um cálculo que tem mais do que 50% de fosfato de cálcio na sua composição. Então, seja ele apatita, que é o fosfato de cálcio hidroxilado,
ou bruxita, que é o fosfato de cálcio monohidrogenado. Eles diferem radicalmente em patogenicidade dos indivíduos com oxalato de cálcio idiopáticos e são muito mais agressivos, a recorrência é extremamente mais elevada, tá? E envolve o rim um processo muito mais destrutivo do que os cálculos puros de oxalato de cálcio, que é o mais comum. Existem alguns estudos demonstrando até que a própria litotripsia extracorpórea, feita várias vezes, talvez faça um tipo de uma injúria na célula tubular, que talvez isso leve a um aumento do pH urinário, que talvez isso fizesse uma predisposição de transformar, né, cálculos que eram para ser de oxalato de cálcio em cálculos de fosfato. Bom, agora hiperoxalúria. Então, a gente já falou aí sobre a doença hepática, né? A gente tem um aumento da síntese do oxalato devido a distúrbios enzimáticos. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas aqui estão as enzimas. Então, a gente, na verdade, assim, por ter essas enzimas não funcionantes, né? A gente, na verdade, em vez de a gente ter essa metabolização completa para glicerato, L-glicerato, a gente volta a ter muito oxalato, tá? O ácido ascórbico, que é responsável por 50% da formação do oxalato, e a gente tem oxalato vindo de hidroxiprolina, de tirosina, etc. Lembrar que a hiperoxalúria primária é uma doença sistêmica, você pode ter oxalose, você pode ter depósito em retina, você pode ter depósito ósseo, tá? Mas o mais comum não é esse no teu paciente litiásico. O mais comum não é a primária, e sim a secundária. Então, essa secundária vai acontecer ou por aumento do substrato, tá? E o mais comum aí é vitamina C, mas também intoxicação por etileno glicol também dá isso. E a hiperabsorção intestinal de oxalato, ela pode acontecer em várias situações. Teoricamente, ela poderia acontecer por uma alta ingestão de oxalato, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ela pode ocorrer também por um desbalanço entre a quantidade de cálcio e oxalato no lume intestinal. Isso vai acontecer quando você tiver uma dieta reduzida em cálcio ou quando você tiver uma hiperoxalúria entérica. O exemplo clássico da hiperoxalúria entérica é ter redução da absorção de ácidos biliares ou de gordura. E também acontece em malabsorção por bypass, por cirurgia bariátrica e doenças inflamatórias, como Crohn, retocolite, etc. Bom, em termos da dieta, tem muito poucos alimentos que têm um conteúdo muito alto de oxalato, e por isso que a gente interroga se realmente comer muito oxalato, desculpe, se comer muito oxalato vai realmente causar hiperoxalúria. Então, a gente destaca aí o espinafre, eu já vou mostrar um pouquinho adiante, e as oleaginosas. Esse estudo do grupo lá do Kernan, em Boston, do Brigham, ele demonstrou que, assim, nem precisa olhar a parte de cima, mas, assim, quando ele estudava litiásicos e não litiásicos num grande coorte, aí, são coortes de não sei quantos milhões de homens, né? Mulheres idosas e mulheres jovens, ele não encontrou nenhuma diferença na ingestão de oxalato entre litiásico e não litiásico, e o povo todo lá comia em torno de 200 miligramas de oxalato por dia. Na nossa população, esse era um trabalho que foi de mestrado da Cláudia Mendonça, nutricionista, a nossa ingestão de oxalato foi bem menor, foi metade, 98, mas ela não diferiu também dos indivíduos não formadores de cálculo. Agora, a absorção intestinal de oxalato, ela não depende só de quanto você come de oxalato, ela depende da integridade total do intestino, ela depende da biodisponibilidade, de quanto que você tem de oxalato solúvel no lumen, ela depende da ingestão de cálcio, menos cálcio no lumen, mais oxalato livre para absorção e também da presença de bactérias que degradam o oxalato. Então, assim, aquele mecanismo clássico que a gente sempre fala em todas as aulas, então, assim, o que é absorvido é ou cálcio livre
ou oxalato livre, tá? Se o indivíduo come menos cálcio, porque ele restringiu o cálcio na dieta, ele vai ter mais oxalato livre e vai acabar tendo uma hiperoxalúria secundária. Então, por isso que foi uma das razões de abandonar a dieta pobre em cálcio. Um outro mecanismo é o seguinte, realmente, como a gente mostrou no diapositivo anterior, os complexos de oxalato de cálcio, eles são insolúveis. E como eles são insolúveis e não são absorvidos, eles vão parar nas fezes. Se eu tiver, quer dizer, ou pouco cálcio, como a gente mostrou anteriormente, ou se eu tiver um excesso de gorduras não absorvidas, que é o caso da doença inflamatória intestinal, do uso de inibidor de lipase gastrointestinal, como é o caso do xenical ou cirurgia bariátrica, eu vou ter um aumento dos ácidos graxos, vou ter um aumento de sais biliares e eles saponificam, eles sequestram o cálcio, né? Então eles roubam o cálcio que vai para as fezes e eu acabo ficando, me sobra muito oxalato livre, que é então o substrato para uma hiperabsorção intestinal de oxalato e a minha hiperoxalúria entérica, então. Há anos atrás, a gente fez um estudo, que foi também do Renato, que a gente demonstrou em animais, em ratos, né, que o uso do orlistat, do xenical, aumentava, então, também a oxalúria. Bom, a cirurgia bariátrica, a partir de 2007, começou a se demonstrar que, assim, tipo, um ano depois da cirurgia, o oxalato começava a aumentar na urina, né? E aí as pessoas começaram a se preocupar um pouco com a formação de cálculo pós-cirurgia bariátrica. Então, quais são os mecanismos possíveis pelos quais a gente poderia ter uma hiperoxalúria depois da cirurgia bariátrica? Então, uma questão seria comer menos cálcio. Esses indivíduos às vezes têm dumping, eles não conseguem tomar leite, eles não conseguem comer queijo, então já explicamos que tem muito oxalato livre na urina. Uma outra razão poderia ser eles serem menos colonizados por uma bactéria na urina que é degradadora de oxalato, que é o Oxalobacter formigenes. Então, não vou poder mostrar detalhes, mas a gente estudou indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica, mas a gente não encontrou uma redução da colonização por Oxalobacter formigenes. Os transportadores intestinais de oxalato, a gente estudou experimentalmente, não encontramos nenhuma alteração. A malabsorção de gorduras deve ser uma questão aí, porque esses indivíduos ficam com esse excesso de ácidos graxos livres, que devem saponificar, então isso deve ser uma questão também. Mas a gente se preocupou também em saber se comer muito oxalato faria alguma diferença, será que isso teria alguma importância? E aí a gente bolou aí uma sobrecarga de oxalato, tá? Dando um suco de espinafre para os nossos pacientes, né, bariátricos. Então, eles vinham em jejum, tomavam um suco de espinafre, um suco verde, está muito na moda agora, né, que é bem energético. E depois a gente estudava, depois de 2, depois de 4, depois de 6 horas, né? A gente dosava, então, oxalato corrigido pela creatinina. Então, a gente estudou 22 indivíduos bariátricos depois da cirurgia bariátrica, pelo menos 6 meses depois da cirurgia, e comparou com 21 obesos mortos. E o que a gente observou foi que, assim, depois de 2, depois de 4, depois de 6 horas, os bariátricos todos, né, em média, tinham uma absorção maior daquele oxalato que vinha da alimentação. E depois a gente, num subgrupo, a gente avaliou os pacientes bariátricos em relação a eles mesmos. Então, 10 bariátricos antes da cirurgia, depois da cirurgia, e a gente teve uma resposta igualzinha, tá? Então, esses dados sugerem que essa resposta exagerada dos bariátricos ao oxalato dietético sugerem que essa hiperabsorção intestinal seja um mecanismo responsável pela hiperoxalúria entérica, então, nesses pacientes. Muito bem. Mas não é só a ingestão de oxalato. A gente falou que tem essa história da bactéria degradadora de oxalato e a mais comum aí é a tal da Oxalobacter formigenes, né? Mas fora Oxalobacter formigenes, outras bactérias, né, que são
produtoras de ácido lático, né, os probióticos, também seriam potencialmente capazes de reduzir a hiperoxaluria entérica. Mas aí os trabalhos foram um pouquinho controversos na literatura, então teve esse estudo aqui de cima que usou o probiótico e diminuiu a hiperoxaluria entérica, em compensação esse outro estudo aí, posterior, não encontrou, quando fizeram assim, controlado, com placebo, randomizado, não encontraram um efeito bom com o uso de bactérias láticas, tá? E aí, a gente testou no nosso serviço, né, o uso de lactobacillus, uma mistura de lactobacillus casei com o bifidobacterium breve em pacientes com litíase. Eles comiam uma dieta rica em oxalato, né, para aumentar a oferta de oxalato. Já nessa fase, vocês vejam que teve alguns pacientes que aumentaram a oxalúria, comendo muito oxalato, e outros que não deram nem bola para comer mais oxalato. E depois de 2 semanas, além de estar com a dieta rica em oxalato, eles também faziam uso dessas enzimas. E o que a gente observou, que teve uma resposta muito heterogênea, né, entre os pacientes, mas que, assim, curiosamente, os pacientes que tiveram as maiores elevações da oxalúria depois de consumir uma dieta rica em oxalato foram aqueles que mais reduziram a oxalúria depois com os lactobacilos. Então, isso diz para nós que, assim, bom, esse bicho aí, essa bactéria produtora de ácido lático, ela gosta de comer oxalato. Então, se o indivíduo tiver bastante oxalato na luz intestinal, aí pode ter algum efeito. Então, ou seja, o efeito dos lactobacilos talvez dependa também da oferta dietética. Bom, em relação à litíase úrica, então, a gente tem a síndrome metabólica, né? Ou relacionada à obesidade, né? E a gente pode ter também a própria resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Todas essas condições, elas estão ligadas a uma menor deaminação da glutamina, né? O Igor falou para vocês semana passada, né? Da produção de amônio, né? Então, esses indivíduos têm uma menor produção de amônio, né? Com isso, eles têm um pH urinário menor. E tendo um pH urinário menor, para qualquer nível de ácido úrico na urina, esses indivíduos vão formar cálculo de ácido úrico. Então, o que a gente acredita hoje na litíase úrica é que você vai formar um cálculo puro de ácido úrico, mais na dependência do pH urinário, propriamente, do que da quantidade de ácido úrico que você tem na urina. Isso é muito importante de saber. Então, a obesidade já foi bastante relacionada, né, ao risco de cálculos renais. Isso aqui é para demonstrar que os indivíduos diabéticos, né, eles têm, tanto os diabéticos quanto os não diabéticos, eles têm, se eles tiverem um excesso de peso, eles têm muito mais formação de cálculos de ácido úrico, aqui em vermelho, né, do que cálculos de cálcio. Lembrar também que medicamentos podem estar relacionados com litíase, né? Então, o topiramato, por exemplo, pode dar uma acidose subarrenal, então você pode ter citraturia. A losartana pode se associar com o aumento do ácido úrico na urina. Inibidor de ECA já foi descrito que pode causar hipocitratura, a gente não sabe qual é o mecanismo. E como eu mostrei para vocês, inibidor de lipase pode dar hiperoxalúria. Então, lembrar sempre de perguntar para o seu paciente se ele está fazendo uso de algum medicamento. Tá? Ou até de uma droga cujo metabólito seja um cálculo. Aqui para mostrar também um trabalho nosso, que foi a tese de mestrado da Alessandra, que a gente deu vitamina C em doses elevadas, mas doses de suplementos que existem por aí, né? Então, de 1 ou de 2 gramas, e depois da vitamina C, a quantidade de oxalato na urina praticamente dobrava. Bom, não sei se vocês aguentam algumas palavras de tratamento. Eu aguento. Vocês aguentam? Pode ir em frente? Por favor, doutor. Bora. Foi. Então, tá bom. Então, vamos voltar aí. Então, vamos lá. Bom, então,
a gente precisa falar, a gente precisa pensar em prevenção e tratamento propriamente dito. Então, prevenção é aquelas coisas meio que a gente que são deduzíveis, né? Então, corrigir fatores epidemiológicos e ambientais, como clima quente, ocupação, falta de acesso a sanitário, né? Fatores dietéticos, né, que a gente não vai ter tempo de falar, vou falar bem pouquinho. Falei um pouquinho agora, mas vou fazer um resumo muito, né, senão a gente não consegue terminar. Então, seria o excesso ou redução ou desbalanço entre ingestão de cálcio, de proteína, de oxalato, de frutose, de sódio, de potássio, e a redução e inadequação na ingestão de líquidos, né? Muito bem. Então, esse é um trabalho clássico, a gente sempre mostra ele, que é um trabalho prospectivo que foi feito numa população italiana de hipercalciúricos, que eles seguiram durante 60 meses, 5 anos, e uma parte eles fizeram restrição proteica e de sal, mas mantiveram a ingestão de cálcio, e a outra, eles fizeram uma restrição de cálcio, né? Então, ao longo de 5 anos, o povo que fez a restrição de cálcio, a partir, digamos, dos 30 meses, eles tiveram uma incidência acumulativa de recorrência muito maior, ou seja, restringir o cálcio fez mal, fez mais recorrência do que restringir só a proteína e deixar a dieta normocálcica. E isso por causa daqueles mecanismos que a gente explicou, né? Então, comeu menos cálcio, sobrou mais oxalato livre, e essa que é a explicação aí para esse achado da literatura. Um outro ponto ruim para restringir cálcio é que, assim, a gente, além de que tinha aqueles estudos que mostravam a redução da densidade mineral óssea, o risco de fratura em população com litíase, depois de 30 anos de episódio de cólica renal, ele era 4 vezes maior do que o esperado, mesmo quando de fraturas, olha, fraturas espontâneas vertebrais, mesmo quando ajustado para sexo e uso de corticoide. Então, a gente vê que esses pacientes já têm realmente uma diminuição da densidade mineral óssea, então comer pouco cálcio não vai ser uma coisa muito boa. E a gente, isso aqui fez parte, uma parte foi do meu próprio doutorado há milhões de anos, mas depois isso aqui foi o trabalho de doutorado da Samira, que vai dar aula para vocês na semana que vem, que a gente fez, então, biópsias ósseas em pacientes com litíase e a gente viu que eles têm um volume ósseo muito reduzido, né? Eles têm um aumento do tempo para mineralizar o osso. Vejam que eles são pacientes que têm função renal normal, vitamina D normal, cálcio e fósforo normal, mas esse osso, por alguma razão que a gente não entende bem, não mineralize. E eles têm um aumento importantíssimo da superfície de reabsorção. Então, reabsorve muito osso. Muito bem. Então, isso aí a gente publicou aí no CITESO em 2014. E aí, quais são os componentes dietéticos que a gente tem que se preocupar em relação a essa perda de massa óssea? Então, assim, comer pouco cálcio é ruim, né? Faz balanço negativo. Se o indivíduo comer muito sal, né? Também o aumento do cloreto de sódio também vai contribuir para o balanço negativo. Se aumentar muito a ingestão de proteína animal, a gente vai ter também um estado meio de acidose, entre aspas. Eu vou favorecer o aumento da reabsorção óssea e a diminuição da reabsorção tubular de cálcio, tá? Então, vou aumentar muito o meu cálcio urinário e vai contribuir para a perda de massa óssea. Então, eu poderia enumerar várias razões pelas quais a restrição de cálcio deve ser banida, certo? Então, primeiro que a gente hoje em dia não sabe definir, que a gente impedir, a gente restringir a cálcio de quem tinha hipercalciúria só do tipo absortivo, que é como se fosse um mecanismo único para você ter hipercalciúria. Mas hoje a gente sabe que tem componente absortivo, tem renal, tem ósseo, então já por aí já não valeria a pena a gente restringir. Depois eu mostrei para vocês porque a restrição induz hiperoxalurese secundária. Depois, porque esse estudo prospectivo aí mostrou que a restrição de cálcio, ela, em vez de diminuir, ela aumenta a recorrência de cálcio. Em quarto lugar, porque ela predispõe à osteopenia por causa do balanço negativo, e também porque, assim, tem outros componentes, como proteína, cloreto de sódio, oxalato, que vão afetar a excreção de cálcio. Então, restrição de cálcio já era. Então, quais são as recomendações gerais para a gente, para o paciente que tem litíase? Bom, você tem que considerar qual é o distúrbio metabólico,
considerar o hábito dietético do paciente, evitar a restrição de cálcio. O cálcio e o oxalato devem estar mais ou menos em balanço, adequar a ingestão de proteína animal, de cloreto de sódio e aumentar a ingestão de potássio e frutas cítricas que vão fazer, então, aumentar a citratura e aumentar um pouquinho o pH urinário e aumentar a ingestão de líquido. Uma outra abordagem que a gente fez nessa revisão aí que a gente publicou em 2013 foi você dividir de acordo com o tipo de cálculo. Então, assim, para aqueles que é a maior parte, né, 80% dos pacientes que têm oxalato de cálcio, então é exatamente o que eu falei. Então, menor consumo de proteína animal, oxalato e sódio, manter o consumo de cálcio entre 800 e 1.200 e aumentar alimentos ricos em citrato e potássio. Em contrapartida, para cálculos de fosfato de cálcio, fica muito importante a gente reduzir a calciúria. Então, nesse paciente, reduzir ao máximo o consumo de sódio se torna mais importante. Diferentemente, para indivíduos que têm cálculo de ácido úrico, eu preciso alcalinizar a urina. Então, para esses pacientes, eu preciso ter uma dieta, diferentemente não, mas eu preciso me preocupar com a perda de peso, por causa daquela associação do pH urinário bem ácido em indivíduos mais obesos e ter uma dieta mais vegetariana, tá? Então, uma dieta DASH nos parece bem interessante para os indivíduos que têm litíase renal de uma maneira geral. Muito bem. Aí eu vou terminar falando umas poucas palavrinhas sobre tratamento medicamentoso, que infelizmente está na idade da pedra, né? Então, assim, o clássico são os tiazídicos. E vejam que, assim, ao longo dos anos, vocês não tinham nem nascido ainda, mas, assim, você tem trabalho de tiazídico que não reduziu a recorrência de cálculo, você tem trabalho que reduziu a recorrência em indivíduos hipercalciúricos, tá? Com follow-ups de 3 e 4 anos, e você tem também trabalhos que reduziram a recorrência de cálculos em litiásicos não categorizados, tá? Ou seja, independente do nível de cálculo. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, esse é um trabalho clássico de 84, que deu hidroclorotiazida em uma dose boa, em 50 miligramas por dia, durante 3 anos, tá? E eles viram que realmente a probabilidade de não formar novos cálculos em quem tomava hidroclorotiazida era muito maior, tá? Só que, nesse trabalho, quando eles foram dividir quem tinha hiper e quem fizeram para todo mundo, né? Eles viram que não fez menor diferença se o indivíduo tinha hiper ou menor calciúrico. Então, teoricamente, você podia dar tiazide para todo mundo. Quanto, assim, resumo da ópera é assim, quanto menos cálcio na urina, melhor. Isso aconteceu da mesma forma com a clortalidona, nesse outro trabalho, tá? E assim, a única coisa que a gente tem que se preocupar é um pouquinho com os efeitos colaterais, tá? Então, na verdade, assim, a gente sabe que tiazídico pode dar hiperglicemia, hiperuricemia, hipocalemia, deslipidemia e, mais recentemente, que não vai dar tempo para falar, mas pode dar câncer de pele, né? Câncer no tipo não melanoma, porque ele é fotossensibilizante. Então, só prestar um pouquinho de atenção e, de vez em quando, ver se o paciente não está tendo hiperuricemia, hipocalemia, prestar um pouquinho de atenção em relação a isso. Bom, com relação ao citrato, tá? Então, aqui é um resuminho de estudos também de até 3 anos tomando citrato, né? Mostrando também um efeito benéfico, né? O impacto, né, no pH urinário, o indivíduo que tomou aí até 36 meses de citrato, olha o que aconteceu com o pH urinário, ele ficou maior e o citrato urinário também ficou maior. O grande problema do citrato é que, na verdade, assim, de uma maneira assim, similar ao que a gente viu com o tiazídico, a maioria dos estudos, eles também não fizeram, ó, só esse vermelhinho que eu estou apontando aqui foi feito em hipocitratúrico, o resto eles deram citrato para todo mundo. Mas o problema do citrato é a tolerância, tá? Então, na verdade, assim, os indivíduos que tomaram citrato ficaram muito mais livres de cálculo do que os que tomaram placebo, mas a perda de follow-up com o citrato foi muito maior por causa dos efeitos gastrointestinais indesejáveis. E aí, esse é um trabalhinho que foi da Vivian Pinheiro, que fez mestrado com a gente, que a gente testou o uso de bicarbonato, tá?
Bicarbonato de sódio, aquele que você compra na farmácia. Então, olha só o que acontece com o citrato. Quando a gente dava o bicarbonato de sódio ou citrato de potássio, a subida do citrato, durante 3 dias que a gente deu, né? A subida foi igualzinha, tá? Do citrato na urina, tá? O pH urinário subiu igual para os dois. Aí, obviamente, um efeito colateral não muito desejável foi porque com o bicarbonato de sódio, o sódio urinário subiu um pouquinho, mas não foi de uma maneira significante. O potássio só subiu em quem tomou o citrato de potássio, tá? E uma vantagem adicional do citrato de potássio é que o citrato de potássio ele faz reduzir a calciúria, tá? Então, por isso que ele é tão bom. Mas, de qualquer maneira, quando houver a impossibilidade de dar citrato de potássio, a gente pode também ou associar um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque também se a gente formular um bicarbonato de potássio, com sal de potássio, também não vai ser muito bem tolerado. Mais um pouquinho, já estou terminando. Existe também uma questão que é assim, o que a gente faz com o indivíduo que tem fosfato de cálcio? A gente trata ele diferente do cara que tem oxalato de cálcio? E aí lembra do que a gente falou aí dos 2 tipos de cálculo, né? Então, parece que se os 2 indivíduos tiverem hipercalciúria idiopática, talvez aquele que tenha fosfato de cálcio, talvez ele tenha uma tendência a ter um pH urinário mais alcalino, tá? Então, para ambos, você aumentar fluido, diminuir a ingestão de proteína de sódio, dar tiazídico, tudo de bom, tá tudo ótimo. A dúvida que fica, que a gente não tem resposta para isso, ainda é meio discutida na literatura, é talvez evitar pelo menos um excesso de citrato. Você pode até tratar um fosfato de cálcio com citrato, mas toma cuidado para evitar aumentar muito o pH urinário, senão você piora a formação do cálculo de fosfato de cálcio. E, por fim, associação com doença óssea. Então, eu falei que realmente a gente sabe que os indivíduos litiásicos têm perda de massa óssea, né? E aí a gente pode tratar como? Ou a gente dá um bisfosfonato para a gente reduzir a reabsorção óssea, ou a gente dá um tiazídico, que o tiazídico tanto aumenta a reabsorção tubular de cálcio, quanto ele tem uma ação, parece, sobre a formação óssea, uma ação direta. E o próprio álcool, cujo exemplo maior é o próprio citrato de potássio, ele também ajuda na formação óssea e na diminuição da reabsorção pelo ambiente alcalino. Então, são essas 3 coisas que a gente pode usar aí para tratar a doença óssea do litiásico. Então, eu posso usar tiazídico, posso usar bisfosfonato, e eu posso usar tratamento com álcali. Então, assim, aqui é um estudo que mostrou que o tiazídico ou indapamida com citrato de potássio aumentou a massa óssea dos pacientes, né? Isso do grupo do PAC, lá de 2003. A gente usou um pouquinho de etidronato nem é do tempo de vocês, é o primeiro bisfosfonato que apareceu, né? Mas a gente viu um efeito bom depois de 1 ano, depois de 2 anos teve, assim, uma diferença muito grande, mas parecia um pouquinho promissor. Na literatura, depois apareceu o alendronato, que parece que teve um efeito bom em aumentar a densidade mineral óssea nesses litiásicos. E também, então, você usar só o citrato parece que também acaba ajudando a melhorar a massa óssea. Então, essa é digamos, uma vantagem adicional no tratamento da litíase, que a gente preserve, então, a massa óssea. Então, com relação ao follow-up, só para a gente terminar, então, assim, a gente, de vez em quando, a gente precisa colher uma urina de 24 horas para a gente saber se o paciente está respondendo à nossa recomendação dietética e médica, né? E isso saiu no guideline, né, de urologia, e eles pedem, então, que pelo menos, sei lá, talvez anualmente ou dependendo da frequência da atividade metabólica, a gente, então, repita essa urina de 24 horas. A avaliação radiológica, eu vou passar rápido, porque a gente já está meio cansado, mas, assim, só lembrar que, na verdade, assim, não dá para a gente ficar fazendo tomografia o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que buscar métodos aí de talvez menor dose de radiação, né? O ultrassom não é maravilhoso, mas pelo menos ele é alguma espécie de rastreamento para a gente saber se o indivíduo formou um cálculo novo ou se ele está diante do mesmo cálculo que sempre teve, tá? Então,
como eu disse no começo da aula, e vou terminar falando isso, é fácil. O cara que é recorrente, é lógico que esse cara você vai ficar em cima o tempo todo e ele vai querer ficar em cima de você o tempo todo. O difícil é a pergunta é assim, o que eu faço com aquele cara que fez um cálculo só? Eu investigo ele? Então, assim, aquele consenso que eu mostrei para vocês mostrou que realmente é bom a gente investigar, porque a chance desse cara aqui ter a mesma a doença metabólica que o recorrente, ela existe, tá? Agora, às vezes, se você não quiser, porque, não, vamos esperar, toma bastante água, também isso aqui é respeitável, né? Agora, se por acaso esse indivíduo tiver um alto nível de atividade metabólica ou alguns fatores de risco que a gente comentou com vocês no início, o indivíduo tem diminuição de função renal, ele teve o primeiro cálculo na infância, ele tem uma evidência de alguma doença monogênica, ele tem história familiar. Esse indivíduo, mesmo que seja na primeira vez, esse cara você tem que ficar mais acerca dele, né? E aí tem esse consenso, esse algoritmo que a gente também construiu aí, que foi publicado agora em 2018, para você ter como fazer esse follow-up de uma maneira mais adequada. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, então volto a agradecer aos meus queridos alunos que me acompanham aí, que me toleram aí todas as terças-feiras na reunião em ambos os ambulatórios. Obrigada. Muito obrigado a gente, doutora. Aula completíssima. Eu acho que não, né, ainda não tem o meu consultório, mas todo mundo fala que é uma das coisas que a gente que tem maior frequência, né, principalmente na nefrologia. E mesmo atendendo em PS, a gente vê que aquelas pessoas que têm recorrência nunca foram estudadas, né, mesmo com indicação. Então, eu acho que é fundamental a gente pesquisar, né, doutora? E tentar fazer o segmento, né? Doutor, eu vou externar algumas dúvidas que eu tinha quando eu era R4, que talvez os R4 que são e R3 que são mais tímidos, se eles quiserem perguntar também, sempre pode perguntar. O paciente que tem um clearance menor do que 60, chegou às vezes, já tem uma doença renal crônica de etiologia provavelmente litíase, o estudo metabólico perde o valor. Eu faço e talvez não acredito muito nele. Então, isso até eu comentei um pouquinho, assim, a experiência que eu tive, inclusive foi até meu trabalho de mestrado, é que assim, abaixo de 60 você já começa a ter uma tendência de ter realmente hipocalciúria, você não vai achar nada. Então, assim, teoricamente, assim, você não precisa pedir, né? Porque, quer dizer, é difícil você achar. Mas não é proibido, entendeu? Se você... Eu até brinco com os residentes no ambulatório que, assim, também se a gente pedir e vier uma hipercalciúria, porque essa hipercalciúria, então, antes do indivíduo perder função renal, ela era maior ainda, entendeu? E a gente, assim, só que a gente tem que ter isso em mente, né? De que a gente vai achar menos distúrbio. Olha, eu posso pegar um indivíduo que tem 60 ml de clearance e tem um hiperpara que ninguém fez diagnóstico antes? Pode. Mas aí você vai ter também, você vai ter hipercalcemia também, você não vai ter só a hipercalciúria, que já é difícil de achar, entendeu? Então, na verdade, assim, perde um pouco da importância, mas assim, eu acho que tem que ser uma coisa meio feita sob medida, sabe? Ou seja, por que você está querendo ver esse paciente? Ele ainda está com um monte de cálculo, ou você quer ver só porque você está curioso, entendeu? Então, depende de toda a condição do indivíduo, né? Se vai valer a pena você estudar ele ou não, entendeu? Não tem uma resposta sim ou não para isso, mas que vai ter alteração imposta pela doença renal crônica, isso vai ter mesmo. Uma outra coisa que é recorrente no ambulatório também, a gente não valoriza um exame só metabólico, né, doutora? A gente, não é porque a senhora fez um primeiro estudo metabólico, vou taxá-lo de um hipercalciúrico, um hipocitratúrico com um exame único, né? Não vou colocar esse logo nele. Em geral, assim, a experiência que a gente tem é assim, quando você sai do ambiente científico, você perde 2 urinas, a pessoa quer te matar.
Tudo isso que eu contei é o consenso que eu participei na Europa e todo mundo chegou à conclusão que o melhor é mesmo. E daqui a pouco vai sair uma outra publicação de um outro consenso que a gente fez só de avaliação urinária. E realmente eles continuam falando, essa conta continua de 2 urinas. É o ideal? É. Então eu acho assim, aquele indivíduo que é recorrente, aproveita aquele, entendeu? Que aquele lá, e tem que pegar ele na fase aguda, que ele acabou de ter a cólica renal, que ele nunca mais tem, assim, quer ter algo parecido. Porque se você deixar o cara cair na vida, ele não faz mais, tá? E aí tem esse lance que a gente espera um pouquinho, umas 3 ou 4 semanas depois dele ter tido a cólica ou o evento. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, assim, às vezes ele não quer ter, mas uma coisa que eu queria passar para vocês é que, assim, eram 130 slides, porque, assim, eu não podia não falar de tratamento, eu falei menos de dieta, porque senão também vocês iam ficar aqui 3 horas. Mas, assim, vocês viram que tanto do ponto de vista do tratamento, quanto do ponto de vista de diagnóstico, esses números estão meio caindo por terra, entendeu? Então, essa história, assim, ele é hipercalciúrico, então, assim, às vezes ele não é hipercalciúrico, mas, assim, esse indivíduo tem, na verdade, assim, o outcome final, que é a formação de cálcio, ele está formando muito cálcio. Então, esse indivíduo, assim, talvez ter 100 miligramas de cálcio na urina é mais importante do que ter 200, é melhor para reduzir a recorrência do que ter 200. Tudo que se fez com tiazídico, ninguém nem deu bola para o nível de cálcio urinário. E eu estou sabendo que tem um estudo, porque assim, ninguém investe, litíase é coisa de gente pobre, entendeu? Por isso que eu estou pobre até hoje, entendeu? Então, e também não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria, porque as drogas são todas baratas, entendeu? Então, ninguém quer investir nada. Mas tem um pessoal da Suíça, tá? Que está fazendo um trial com tiazídico agora, porque imagina se alguém vai dar dinheiro para alguém para testar tiazídico, que você tem que testar por longo prazo. Não adianta dar tiazídico 3 meses para provar que diminui a calciúria. Claro que diminui a calciúria. Você precisa saber se você vai diminuir formação de cálculo, que é outros 500 cruzeiros. É que nem você tratar dislipidemia, você precisa saber não só se baixou o colesterol, você precisa saber se você reduziu a incidência de doença cardiovascular. Esse é o teu outcome final. E aí eles estão investindo agora no longo prazo com tiazídico, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, eles também não estão categorizando se tem hipercalciúria, não tem, entendeu? E a gente começa a ver com algumas teses de agora que até para doença mineral óssea do litiásico, eventualmente, assim, o cálcio é importante, mas não é só isso. Tem alguma coisa que a gente não sabe o que é. Quer dizer, a gente constatou a doença, mas a gente não sabe o que é, que o buraco é mais embaixo. E dá para usar, se o paciente topar fazer uma segunda urina para eu acompanhar tratamento, por exemplo, em quantidade de sódio, queda de sódio? Não, isso sim. Eu estou dizendo, quando eu me referi à segunda urina, eu estava falando para o diagnóstico. O ideal para o diagnóstico são 2. Que você tem que fazer depois, você tem que fazer, não fazer 200 vezes, mas é assim. Eu sempre falo para o paciente, olha, eu preciso saber se o que eu estou fazendo com você está dando certo. E em todos esses consensos, isso era fundamental. Era meio até como que por exemplo, eu tenho alguns pacientes que anualmente fazem urina de 24 horas e não reclamam, então felizes da vida, porque é um jeito porque assim, fazer urina de 24 horas, eu acabei não falando aqui, mas a gente também dosa ureia, a gente faz o PNA, então a gente fica sabendo se o indivíduo está comendo proteína demais ou não, fica sabendo se ele está comendo muito sódio ou não, né? Fica sabendo se a dose de diurético, se eu dei, se é que eu dei, está boa. Fica sabendo se a citratura está boa com o citrato que eu dei ou com alguma alteração dietética que eu fiz. Então, seguramente, no longo prazo, precisa fazer, no mínimo, um anual, principalmente para quem tem uma recorrência muito importante. Senhora, pede, depois de que instituir o tratamento, mais ou menos quanto tempo para a gente avaliar? Então, na verdade, assim, eu peço logo no começo para, assim, até porque depois a pessoa foge, né? Então, assim, eu instituí o tratamento, eu chuto lá, sei lá, daqui a um mês, mais ou menos, não tem um número, né? Mas, assim,
Pode ser que o indivíduo já veio muitas vezes, está meio cansado, então você volta daqui a 3 meses, não tem. Mas assim, logo de início tem que fazer assim, se atua, porque às vezes você tem que adequar a dose, você vai ter que fazer uma. Sim. Olha, não, olha, 25 tá bom, olha, ele não está fazendo hipocalemia, ele não está fazendo, sabe, ele não tem algum efeito metabólico, mas vou querer te ver daqui a X meses, entendeu? E aí depois você vai passando na medida que você tem uma resposta terapêutica, né? Tá. Alguém mais tem alguma pergunta? Acho que... Obrigada, doutora. Não, tá todo mundo cansado, eu entendo. Não, foi A única coisa é que assim, eu já falei aí para você, para o Davi, para a Marina, que assim, a gente precisa de mais visualizações que o glomérulo. Vamos levantar essas doenças tubulares. O Daniel fez ele apresentou a aula, falou, clica no joinha no YouTube, siga o túbulo. Isso aí, é isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, doutora. E do estudo.